Bom dia, turma. Iremos agora resolver alguns exercícios como modelo de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Eu irei disponibilizar também, além do vídeo, essas resoluções em PDF. Elas servirão como base para vocês resolverem a lista de exercícios que postei anteriormente. Bons estudos e vamos nessa! Vamos supor que a figura seguinte seja uma rampa, na qual destacamos o ângulo alfa, chamado ângulo de subida. Sobre um dos lados da rampa, marcamos os pontos B, N e Q. E por esses pontos traçamos as perpendiculares. Sobre o outro lado, perpendicular de segmento BA, NM e QP. Como elas são perpendiculares, elas formam com a base ângulos de 90 graus. Considerando os triângulos formados, triângulo OAB, OMN e OPQ, teremos o triângulo OAB é semelhante ao triângulo OMN, que é semelhante ao triângulo OPQ. Esses triângulos são semelhantes por possuírem o ângulo alfa, que é comum a todos, e ângulos de 90 graus. Como os segmentos de seus lados são proporcionais, esses triângulos são semelhantes. No triângulo AOB, o segmento AB está para o segmento OB, assim como o segmento MN está para o segmento ON e o segmento PQ está para o segmento OK. O que isso quer dizer? Que em relação ao ângulo alfa, o cateto oposto do triângulo AOB está para a hipotenusa, assim como o cateto oposto do triângulo OMN está para a hipotenusa desse triângulo, o segmento ON. Assim como o cateto oposto do ângulo alfa do triângulo OPQ está para a hipotenusa. Um lado está para o outro, que está para um certo número K. Esse número K é conhecido como constante de proporcionalidade. Temos outras duas constantes de proporcionalidade aqui também, em relação aos outros lados. O lado OA está para o lado OB, no triângulo OAB, ou seja, a base desse triângulo, o segmento que forma o ângulo alfa, o lado que forma o ângulo alfa com a hipotenusa, está para a hipotenusa no triângulo AOB, assim como o lado que forma o ângulo alfa do triângulo OMN está também para a hipotenusa. Assim como o segmento que forma o ângulo alfa no triângulo OPQ está para a hipotenusa deste mesmo triângulo. E está para um certo número K2, que também é constante de proporcionalidade. A terceira, temos o segmento AB, está para o segmento OA, ou seja, o cateto oposto ao ângulo alfa está para o cateto adjacente a esse ângulo alfa, nos três triângulos, que é igual ao número K3, que é constante de proporcionalidade desses segmentos. K1 é chamado seno do ângulo alfa e representa a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo alfa e a medida da hipotenusa, em qualquer triângulo retângulo, conforme você observa nas figuras seguintes, obtidas a partir da figura original. Então,
primeira figura é o triângulo OAB. Temos o ângulo alfa. A razão AB está para OB é a razão do cateto oposto ao ângulo alfa sobre a hipotenusa. A mesma coisa se repete nas outras duas figuras, nos outros dois triângulos. Ou seja, seno do ângulo alfa é igual ao número K1, que é igual a razões entre o cateto oposto e a hipotenusa nos três triângulos. Podemos concluir que o seno de alfa é igual à razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo alfa e a medida da hipotenusa. O número K2 é chamado cosseno do ângulo alfa e representa a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa e a medida da hipotenusa em qualquer triângulo retângulo, conforme você pode observar nas figuras. Temos aqui o número K2, que é a razão proporcional entre a medida OA, que é o cateto adjacente ao ângulo alfa, e a medida OB, que é a hipotenusa do triângulo AOB. Do mesmo jeito que do outro slide, essa razão se repete nos outros dois triângulos e vai se repetir em qualquer triângulo retângulo. Ou seja, cosseno do ângulo alfa é igual a um certo número K2, que é igual às razões entre o cateto adjacente e a hipotenusa em qualquer retângulo. Podemos afirmar que cosseno de alfa é igual à medida do cateto adjacente ao ângulo alfa dividido pela medida da hipotenusa. Ou seja, é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O número K3 é chamado tangente do ângulo alfa e representa a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa em qualquer triângulo retângulo, conforme você pode observar aqui nas três figuras. O número K3 é igual à razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente em qualquer triângulo retângulo. Tangente de alfa é igual à razão da medida do cateto oposto ao ângulo alfa sobre a medida do cateto adjacente do mesmo ângulo alfa. Os números K1, K2 e K3, que expressam respectivamente o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa, são chamados razões trigonométricas relativas ao ângulo alfa. Acompanhe a seguinte situação. No triângulo retângulo ABC qualquer, de medidas A, B e C, o ângulo A de medida alfa e um ângulo B de medida beta, temos aqui um triângulo ABC. O ângulo A tem medida alfa e o ângulo B tem medida beta. Pela definição de razões trigonométricas no triângulo retângulo, teremos, em relação ao ângulo alfa, o cateto oposto ao ângulo alfa é o lado A. O cateto adjacente ao ângulo alfa, o cateto que forma o ângulo alfa com a hipotenusa, é o lado B. A hipotenusa desse triângulo ABC é o lado C. Temos aqui o ângulo de 90 graus, oposto a ele temos a hipotenusa. O seno em relação ao ângulo alfa, o seno de alfa é cateto oposto, que é o lado A, sobre a hipotenusa, que é o lado C. Então, o seno de alfa, nesse caso, é A sobre C. O cosseno de alfa
é o cateto adjacente do ângulo alfa sobre a hipotenusa, ou seja, o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa é o lado B, sobre a hipotenusa que é C. E a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto ao ângulo alfa sobre o cateto adjacente. Então temos A sobre B. Em relação ao ângulo beta, o cateto oposto ao ângulo beta é o lado B. O cateto adjacente ao ângulo beta, o cateto que forma o ângulo beta com a hipotenusa, é o lado A. E a hipotenusa aqui do triângulo, novamente, é o lado C. O seno do ângulo beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, o cateto oposto é o lado B sobre a hipotenusa, que é o lado C. O cosseno, em relação ao ângulo beta, é o cateto adjacente, o lado A, sobre a hipotenusa, que é C. Então, o cosseno do ângulo beta é A sobre C. E a tangente, em relação ao ângulo beta, é o cateto oposto, que nesse caso é B, sobre o cateto adjacente, que é o lado A. Seno, cosseno e tangente de um ângulo de 45 graus. Temos um triângulo retângulo de lado L e um ângulo de 45 graus. Como esse ângulo aqui, esse ângulo agudo é 45 graus, esse outro ângulo também mede 45 graus. Temos um triângulo isósceles. Por isso temos dois lados de medida L e de hipotenusa L raiz quadrada de 2. O seno do ângulo de 45 graus é dado pela razão do cateto oposto, medida L, sobre a hipotenusa, que mede L raiz quadrada de 2. Simplificando L com L, teremos 1 sobre raiz quadrada de 2. Vamos racionalizar esse denominador multiplicando a fração por raiz quadrada de 2, tanto o numerador quanto o denominador. Raiz quadrada de 2 vezes 1, raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 que multiplica raiz quadrada de 2, teremos raiz quadrada de 2 ao quadrado. Podemos, sem problema nenhum, cortar o índice do radical com o expoente. Então, seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. O cosseno de um ângulo de 45 graus é a razão entre o cateto adjacente, o cateto que forma o ângulo de 45 graus, e a hipotenusa. Então, o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus é L sobre a hipotenusa, que é L raiz quadrada de 2. Como vai dar o mesmo cálculo do seno, o cosseno de um ângulo de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. E a tangente desse ângulo de 45 graus é a razão entre o cateto oposto, que vale L, sobre o cateto adjacente, que também é L. Simplificando, a tangente é igual a 1. Concluímos assim que o seno de um ângulo de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 dividido por 2. O cosseno de um ângulo de 45 graus é raiz quadrada de 2 dividido por 2. E a tangente de um ângulo de 45 graus é igual a 1.
Vamos demonstrar agora o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo de 30 graus. Para tanto, pegamos um triângulo equilátero de lado L. Os triângulos equiláteros eles têm os ângulos internos todos medindo 60 graus. Nesse triângulo, traçamos o segmento AH, que é a altura relativa ao lado BC. Como ela é a altura, ela é perpendicular ao lado BC, ela forma um ângulo de 90 graus. Num triângulo equilátero, a altura também é mediana e bissetriz. Sendo bissetriz, ela divide o ângulo de 60 graus, o ângulo A de 60 graus, em dois ângulos de 30. E sendo mediana, ela, ao intersectar o lado BC, ela divide esse lado de medida L em outros dois lados de medida L sobre 2, ou seja, a metade do lado L, para cada lado. Vamos nos ater ao triângulo formado, o triângulo AHC, de hipotenusa L, cateto oposto ao ângulo de 30 graus L sobre 2 e cateto adjacente ao ângulo de 30 graus H. O seno desse ângulo de 30 graus é dado por seno de 30 igual cateto oposto, que é L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Temos aqui uma divisão de fração, mantemos a primeira e invertemos a segunda. Vou multiplicar L por 1 e depois dividir por L. Eu posso, sem problema nenhum, simplificar L com L, teremos 1 sobre 2. Então, o seno de 30 graus é igual a 1 meio. O cosseno de 30 graus é dado por cateto adjacente, que é H, dividido pela hipotenusa, que é L. Que H vale L raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então teremos, isso podemos demonstrar em outro vídeo, teremos L raiz quadrada de 3 sobre 2 dividido pela hipotenusa. Novamente, uma divisão de frações. Manteremos a primeira e inverteremos a segunda. L eu posso simplificar com L. E raiz quadrada de 3 vezes 1, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, descobrimos que o cosseno de um ângulo de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. A tangente de um ângulo de 30 graus é dado pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, ficará L sobre 2 dividido por H. Sabemos que H é igual a L raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, manteremos a primeira e inverteremos a segunda. O valor de H ficará 2 sobre L raiz quadrada de 3. Já fiz a substituição aqui direto. Simplificando, L do numerador com L do denominador e 2 do denominador com 2 do numerador, ficará 1 sobre raiz quadrada de 3. Racionalizando o denominador, teremos raiz quadrada de 3 sobre 3. Logo concluímos que o seno de um ângulo de 30 graus é igual a 1 meio, o cosseno de um ângulo de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 e a tangente de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Seno, cosseno e tangente de um ângulo de 60 graus. Continuando com o mesmo
triângulo equilátero, vamos agora demonstrar o seno, cosseno e tangente de um ângulo de 60 graus. Cateto oposto, H, já sabemos o valor de H, L raiz quadrada de 3 dividido por 2. Hipotenusa L e cateto adjacente L sobre 2. O seno de um ângulo de 60 graus é dado por cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é L. Fazendo a substituição e resolvendo aqui a divisão de fração, teremos L raiz quadrada de 3 sobre 2, que multiplica 1 sobre L. Simplificando, teremos raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de um ângulo de 60 graus é dado por cateto adjacente, L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Resolvendo a divisão de fração, L sobre 2 vezes 1 sobre L, o cosseno de um ângulo de 60 graus é dado por 1 meio. E a tangente de um ângulo de 60 graus é cateto oposto, que é H, sobre cateto adjacente, que é L sobre 2. Substituindo e já resolvendo a divisão de fração, teremos L raiz quadrada de 3 sobre 2, que multiplica 2 sobre L. Simplificando 2 com 2 e L com L, teremos que a tangente de um ângulo de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3. Na resolução de alguns problemas, é mais conveniente usar o quadro abaixo, cujos valores já encontramos resolvendo ali as 3 demonstrações anteriores. Então, essa tabela aí, utilizando esses valores, ele é bem mais fácil para você chegar à resolução de alguns exercícios. Mas temos também, para trabalhar com as razões trigonométricas, a tabela dos valores de seno, cosseno e tangente de ângulos. Aí, de ângulos de 1 grau até o ângulo de 89 graus. Temos aí 1 grau, o seno de 1 grau igual a 0,0175, o cosseno de 1 grau 0,9998, tangente de 1 grau 0,0175. E esses valores serão dados até o ângulo de 89 graus. Para resolver, como já falei, problemas envolvendo as razões trigonométricas em triângulo retângulo, utilizamos esta tabela aqui. Iremos utilizar esses valores para resolver os exercícios seguintes. No triângulo retângulo da figura, triângulo ABC, calcule os valores de seno do ângulo A, cosseno do ângulo A, tangente do ângulo A, seno do ângulo C, cosseno do ângulo C e tangente do ângulo C. No triângulo, temos, em relação ao ângulo A, o cateto adjacente, que mede 8 cm, e o cateto oposto, que mede 6 cm. Não temos o valor da hipotenusa, temos que calcular. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, teremos A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado igual a 6
ao quadrado mais 8 ao quadrado. Teremos 36 mais 64 ao quadrado igual a 100. O número que é elevado ao quadrado que dá 100, A vale 10. Então, a nossa hipotenusa tem medida 10 centímetros. Agora fica fácil calcular o seno de A. O seno de A é dado por cateto oposto, 6, sobre a hipotenusa, que é 10. Simplificando, o seno de A é igual a 3 sobre 5. O cosseno de A é o cateto adjacente, 8, sobre a hipotenusa, que é 10. Simplificando, teremos 4 quintos. A tangente de A é o cateto oposto, que vale 6, sobre o cateto adjacente, que vale 8. Fazendo a simplificação, teremos 3 quartos. O seno do ângulo C, vou colocar para este lado, seno do ângulo C será o cateto oposto ao ângulo C, 8 centímetros, sobre a hipotenusa, que é 10. Simplificando, teremos 4 quintos. O cosseno do ângulo C, cateto adjacente, que é 6, sobre a hipotenusa, que é 10. Fazendo a simplificação, teremos 3 quintos. E a tangente do ângulo C, cateto oposto, que é 8, sobre o cateto adjacente, que é 6. Teremos, fazendo a simplificação, 4 terços. Calcule x em cada um dos triângulos retângulos. Letra A. Tem um ângulo de 24 graus, cateto oposto vale x e a hipotenusa 10. Então, seno de 24 graus igual x sobre 10. 10 está dividindo x, eu vou passar ele para o outro lado, ele vai multiplicando o seno de 24 graus. Ficando x igual seno de 24 graus multiplicado por 10. X igual seno de 24 graus, olhando na tabela, 0,4067 vezes 10. X é igual a 4,067. Na letra A, o x tem valor 4,067. Na letra B, temos cateto oposto e cateto adjacente. Então, teremos tangente. Tangente de um ângulo de 40 graus é igual a cateto oposto, que é x, sobre cateto adjacente, que é 120. 120 está dividindo x, ele vai passar para o outro lado, multiplicando a tangente de 45, ou de 40 graus. Então, x é igual a tangente de 40 graus multiplicado por 120. X é igual a tangente de 40 graus é 0,40
0,839 vezes 120 x é igual 120 vezes 839, 100,692. Então, x, na letra B, é aproximadamente 100,692. Veja a figura abaixo. Pode-se tombar a árvore em direção à casa sem atingir a construção? Temos uma árvore que dista 20 metros da base da casa e a copa dessa árvore com a base da casa forma um ângulo de 52 graus. Queremos saber a altura dessa árvore para responder à pergunta do exercício. Ao tombá-la em direção à casa, ela atingirá a casa? Então, chamando a altura dessa árvore de x, temos cateto oposto ao ângulo de 52 graus e o cateto adjacente. Então, estamos trabalhando com tangente. Tangente de 52 graus é igual a cateto oposto, que é x, sobre cateto adjacente, que é 20. O 20 está dividindo o x, ele vai passar para o outro lado, multiplicando a tangente de 52 graus. Ficando x igual a tangente de 52 graus vezes 20. X igual a tangente de 52 graus, olhando na tabela, é igual a 1,2799 vezes 20. X é igual a 1,2799 vezes 20, 25,598 metros. Como a altura da árvore, o comprimento da árvore é maior que a distância dela à casa, não podemos derrubá-la sem atingir a construção. Uma escada medindo 3 metros precisa fazer um ângulo de 40 graus com a parede para que não escorregue. A que distância o pé da escada precisa ficar da parede? Pelo esquema temos a escada que mede 3 metros, a parede forma com o chão um ângulo de 90 graus, temos um triângulo retângulo. A escada com a parede forma um ângulo de 40 graus. Ele quer saber a distância que o pé da escada precisa ficar afastado da base da parede. Então, 40 graus. Essa distância é o cateto oposto ao ângulo de 40 graus e temos a escada, que é a nossa hipotenusa. Cateto oposto à hipotenusa, temos a função seno. Seno de 40 graus é igual a cateto oposto, que no caso é a distância, x, sobre a hipotenusa, que é o comprimento da escada. O 3 está dividindo o x, vai passar para o outro lado, multiplicando o seno de 40 graus. X é igual a seno de 40 graus vezes 3. X é igual, olhando na tabela, seno de 40 graus é igual a 0,6428, que multiplica 3.
x é igual 0,6428 vezes 3 é igual a 1,9284 metros. Então, o pé da escada precisa ficar afastado da base da parede 1,9284 metros. Observe a figura e calcule a medida do ângulo que a escada faz com o solo. Temos um poste, a sua altura é 4,8 metros. O poste forma com o chão um ângulo de 90 graus. A base da escada dista do poste 1,2 metros. O problema é saber qual o valor desse ângulo aqui que a escada forma com o solo. Vou chamar esse ângulo de x. Então, eu tenho o cateto adjacente e o cateto oposto, tangente. Tangente de x é igual a cateto oposto 4,8 sobre cateto adjacente 1,2. Tangente de x igual a 4. Procurando na tabela, o valor 4 ele é aproximadamente o valor do ângulo de 76 graus. Então, x é um ângulo de 76 graus. Veja a figura abaixo. A lâmpada está a 3 metros do chão e lança um cone de luz de abertura igual a 50 graus. Qual é a medida do raio do círculo de luz no chão? Então, aqui temos um triângulo retângulo. Ângulo agudo de 50 graus. Ele quer saber qual é a medida do cateto oposto desse ângulo de 50 graus. A lâmpada está a 3 metros do chão. Então, o cateto adjacente é igual a 3. Cateto adjacente, cateto oposto, tangente. Tangente do ângulo de 50 graus é igual a cateto oposto, chamaremos de x, sobre o cateto adjacente, que é 3. O 3 está dividindo o x, vai passar para o outro lado, multiplicando a tangente de 50 graus. Então, x é igual a 3 vezes a tangente de 50 graus. X é igual a 3 vezes tangente de 50 graus. Procurando na tabela, vale 1,1918. X igual 3 que multiplica 1,1918 é igual a 3,5754 metros. Esse é o valor do raio procurado. A Torre Eiffel, a maior antes da era da televisão, foi concluída em 31 de março de 1889. Veja a figura e determine a altura dessa torre. Aqui no esquema, alguém observa o topo da Torre Eiffel sob um ângulo de 70 graus. Essa pessoa que está observando, ela está distante
da base da torre 117,9 metros. O problema é saber qual a altura dessa torre sendo visto por essa pessoa por um ângulo de 70 graus. Então, temos o ângulo de 70 graus, queremos saber a altura que é cateto oposto e temos a distância dessa pessoa até a base, que é o cateto adjacente, tangente. Teremos a tangente de um ângulo de 70 graus, que é igual à altura que nós não sabemos, vamos chamar de x, sobre 117,9. 117,9 está dividindo o x, vai passar para o outro lado, multiplicando a tangente de 70 graus. X é igual a 117,9 vezes tangente de 70 graus. X é igual a 117,9 vezes tangente de 70 graus é igual a 2,747. 2,747. X é igual a 117,9 vezes 2,747 é igual a 323,8713 metros. Qual é a altura do prédio? Temos um ângulo de 30 graus. O cateto adjacente é de 60 metros. Ele quer saber a altura do prédio. Cateto oposto, chamar de x. Então teremos cateto oposto, cateto adjacente, tangente. Tangente de um ângulo de 30 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. 60 metros está dividindo x, passa para o outro lado multiplicando a tangente. X é igual a 60 vezes a tangente de 30 graus. X é igual a 60 e multiplica a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. X é igual a 6 dividido por 3 dá 2. Então, 20 raiz quadrada de 3 metros. Pode deixar assim sem problema nenhum. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus em relação à pista. Qual será a altura do avião quando este percorrer 4.000 metros em linha reta? O avião forma com a pista um ângulo de 30 graus, esse ângulo de subida. O problema é saber qual a altura x do avião quando este percorre em linha reta 4.000 metros. Temos cateto oposto e hipotenusa. Temos seno de 30 graus igual cateto oposto que é x sobre a hipotenusa é 4.000. 4.000 está dividindo x, passa para o outro lado multiplicando o seno de 30. X igual 4.000 vezes seno de 30 graus. X igual 4.000
vezes seno de 30 é 1 meio. 4 dividido por 2 dá 2. X igual a 2.000 metros. A altura é igual a 2.000 metros. Uma escada de 8 metros é encostada em uma parede, formando com ela um ângulo de 60 graus. Aqui é a altura da parede e a escada se apoia. Temos um ângulo de 60 graus, comprimento da escada 8 metros. Ele quer saber a altura x. Então, temos cateto adjacente sobre a hipotenusa. Temos cosseno de um ângulo de 60 graus igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. O 8 está dividindo x, passa para o outro lado multiplicando o cosseno de 60 graus. O x é igual a 8 vezes cosseno de 60 graus. X é igual a 8 multiplica cosseno de 60 graus, 1 meio. X igual a 8 dividido por 2, 4, 4 vezes 1, x igual a 4 metros. Para permitir o acesso a um monumento que está em um pedestal de 1,5 m de altura, será construída uma rampa com inclinação de 30 graus com o solo, conforme a ilustração. Qual será o comprimento da rampa? Temos um ângulo de 30 graus, a altura de 1,5 m, e ele quer saber o comprimento da rampa. Cateto oposto sobre hipotenusa, seno. Seno de 30 graus igual a cateto oposto, que é 1,5, sobre a hipotenusa, que chamaremos de x. X está multiplicando, passa para o outro lado, está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então temos x igual a 1,5 dividido por seno de 30 graus. X igual a 1,5 dividido por 1 sobre 2. Aqui uma reta. X igual a 1,5 é 15 sobre 10 dividido por 1 sobre 2. X igual a 15 sobre 10 vezes 2 sobre 1. 15 vezes 2, 30. E 30 dividido por 3 por 10 igual a x vale que x é igual a 30 dividido por 10, 3 metros. A rampa tem 3 metros. Uma escada rolante liga 2 andares de um shopping e tem uma inclinação de 30 graus. Sabendo-se que a escada rolante tem 12 metros de comprimento, calcule a altura de um andar para o outro. A escada tem 12 metros de comprimento. Ela forma com o chão um ângulo de 30 graus. E o problema é saber qual a altura. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Temos aqui seno.
Seno de 30 graus é igual a θ oposto, que é h, sobre a altura, que é 12. 12 passa para o outro lado, multiplicando seno de 30, h igual a 12 vezes seno de 30 graus. h igual a 12 vezes seno de 30 graus é 1/2. 12 dividido por 2, h igual a 6 metros. A altura é de 6 metros.